E os fabricantes de revestimentos cerâmicos tentam articular uma solução junto ao governo para reverter as tarifas impostas por Donald Trump. O mercado brasileiro é o terceiro maior produtor do mundo e estima uma queda de 40% nas exportações com o tarifaço. E agora eu converso então com o Sérgio Walden, que é presidente do Conselho de Administração da Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmicas para Revestimentos. Oi, Sérgio, muito bem-vindo. Um bom dia para você. Tudo bem, apesar das notícias? Bom dia, sim, Eric, tudo bem? Eu tenho brincado ultimamente que estamos bem de saúde, porque realmente essas notícias não nos ajudam em nada na trajetória que a gente vinha desenhando para o ano. Você não é o primeiro a falar isso, viu? Vários representantes dos setores têm falado isso aqui conosco na programação do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Bom, mas no caso da cerâmica, com os Estados Unidos como principal mercado das exportações, né, de cerâmica, vocês já estimam, já tem uma estimativa de qual será o impacto real ou em reais, caso as tarifas sejam realmente implementadas na sexta-feira? Sim, nós temos, na verdade, os estudos que a gente fez até aqui dão conta de que nós vamos ter esse impacto, como você comentou, dentro do ano de 2025 já, representando uma queda de 40%. Mas como a gente só tem o efeito disso no segundo semestre, praticamente, na verdade, a partir de agosto, a gente estima que anualizado esse efeito chega a 78% no impacto anualizado de exportações para os Estados Unidos. Bom, Sérgio, isso deve ter reflexo dentro das fábricas, né? Pode ser que tenha redução de empregos, aliás, demissões, vamos falar no popular, demissões, pode ter, vai reduzir um pouco a produção, pode encurtar também essa produção, as fábricas? Sim, a gente estima que são cerca de 6 milhões nesse segundo semestre de redução de metros quadrados exportados, e então, levando isso para um efeito anual de um ano completo de impacto, a gente está falando de 12 milhões de metros quadrados a menos exportados. Isso, segundo... De comprar os nossos produtos, não existe outro player que tenha essa especificidade, né, de produtos menores, de cerâmicas menores? Não, essa tipologia de produto, ele não tem em outros países. Os outros países todos têm um consumo, em termos de volume, muito periférico em relação ao volume que consome o mercado norte-americano. Ô Sérgio, o setor da indústria de pesca já pediu ou solicitou ao governo um crédito emergencial de 900 milhões de reais. O setor de vocês, de cerâmica, também já pensa, estuda em fazer esse pedido, em requisitar também a abertura de linhas de créditos para tentar minimizar o impacto do tarifaço, caso, vou repetir, entre em vigor na sexta-feira? Sim, a gente tem já conversações encaminhadas e elas vão muito na linha de conversações com os estados. Então, de uma maneira, a gente está organizado através da associação, tratando sim o tema a nível nacional para procurar mitigar os efeitos e encontrar soluções paliativas para reduzir, minimizar esse impacto instantâneo e principalmente através dos contatos nos governos estaduais para procurar linhas de crédito, para procurar maneiras de sensibilizar o Estado onde os fabricantes estão instalados para oferecer alguma forma de compensação que ajude a aliviar, pelo menos, ou a minimizar esse efeito. Agora uma pergunta, eu venho fazendo desde sexta-feira, né, para alguns representantes, para pessoas importantes, como você é para a indústria, para o PIB nacional. Você acredita
num acordo até sexta-feira ou já está ficando mais incrédulo em relação a essa negociação Brasil e Estados Unidos? Nós estamos trabalhando até o último momento, nós vamos trabalhar acreditando que possa acontecer, no mínimo, uma postergação da entrada em vigor ou um acordo efetivamente para estabelecer um índice que seja menos impactante do que esse dos 50%. Mas, na última semana, essa hipótese ou essa variante realmente perdeu bastante possibilidade. Então, a gente tem trabalhado cada vez mais com a alternativa de que isso não vai ocorrer nesse momento. Mas os esforços continuam sendo muito grandes, tanto a nível nacional como a nível estadual, de procurar influenciar de alguma maneira para que essa pauta seja uma pauta de negociação e não uma pauta de elevar o tom e de procurar medir força entre o Brasil e os Estados Unidos, e sim que seja uma pauta de procurar minimizar, porque também existem efeitos muito danosos para vários setores nos Estados Unidos se essa tarifa for implementada. Ô Sérgio, é interessante, né? Porque assim, o governo norte-americano ele suspendeu com a China, né? Ou postergou as tarifas com a China em 90 dias. Agora, os chineses estão chegando na Escócia, onde Trump está. E parece que vai também adiar novamente a entrada em vigor, está suspenso até agora, eles estão em negociações avançadas. E para o Brasil não tem esse canal, né? Parece que vai derrapando, vai patinando, até pelo que a gente sabe do viés, não é tão econômico, não é tão de balança comercial, é mais político, né? Isso preocupa mais o empresário? Claramente, o efeito que está levando a essa situação não é um efeito econômico, porque, como você comentou, existe um superávit dos Estados Unidos em relação ao Brasil, tanto na balança comercial como na balança de pagamentos. Então, esse viés técnico econômico, ele inexiste, e claramente o que resta é um viés político, é um viés de falta de negociação ou uma aposta numa tentativa de demonstrar forças. E a gente entende que não é esse o momento, principalmente agora, que deveria ser adotado, tendo como exemplos vários outros desses, como esse que você citou, de exemplos de outros países que encaminharam ou estão encaminhando a negociação e que acabam tendo resultados melhores negociando do que medindo forças. Sérgio Oaden, queria muito agradecer a sua participação, sua presença aqui no Real Time nesta segunda-feira. Uma ótima semana para você e a gente espera, né, que tudo acabe da melhor forma possível, que o empresário brasileiro consiga projetar 2025, consiga investir, consiga saber qual rumo tomar, né, porque o cenário até agora é incerto. Vamos torcer para isso e trabalhar para isso, Eric. E muito obrigado a você e a toda a audiência pela oportunidade de participar aqui do teu programa. Nós que agradecemos. Um grande abraço.